Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Direito Penal 1. Então, dando continuidade à aula passada, em que nós começamos a tratar da questão de concurso de agentes ou de pessoas, hoje nós vamos falar sobre a autoria. Quem seria o autor de uma infração penal? A princípio, autor é aquele indivíduo que pratica a ação nuclear descrita no tipo penal. Então, como autor, nós teríamos aquela pessoa que mata no crime de homicídio, o agente que subtrai coisa alheia móvel, né, no crime de furto, aquele que subtrai coisa alheia móvel mediante emprego de violência, grave ameaça, o uso de qualquer outro meio, no roubo próprio, lá do artigo 157 caput. Então, todas essas pessoas poderiam ser consideradas como autores. Como fica a questão no artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, o concurso de agentes? O artigo 29 não traz uma distinção clara entre autor e partícipe. Então, queridos, todos que contribuem para a produção de um resultado concreto, eles são considerados como pessoas integrantes do concurso de agentes ou do concurso de pessoas. Então, caríssimos, a distinção entre o autor e o partícipe, nós vamos buscar, né, como essa pessoa concretamente se portou dentro da conduta típica. Qual foi, né, a contribuição dessa pessoa para a produção do resultado. Mas para isso, nós temos várias teorias que procuram delimitar, né, trazer uma diferenciação entre autor e partícipe. Então vamos lá? Bem, dentro do Código Penal, nós não temos, né, uma unanimidade quanto à teoria que foi adotada. Então, nós temos uma divisão doutrinária quanto à teoria adotada pelo nosso Código Penal. Mas nós podemos pensar aí na teoria unitária, podemos pensar, por exemplo, na teoria extensiva, na teoria restritiva, na teoria do domínio do fato. Vamos começar pela teoria unitária, senhores. Então, aqui na teoria unitária não se faz uma diferenciação de quem é autor e de quem é partícipe, ou seja, todos que contribuíram para a produção do resultado típico são considerados como autores. Essa teoria não é adotada pelo Brasil. Não existe adoção dessa teoria pela nossa legislação. Bem, nós temos também a teoria chamada de teoria extensiva, ou teoria subjetiva, ou também nominada de teoria subjetiva causal. Autor para essa teoria é aquele que realiza a ação nuclear descrita no tipo penal ou, de qualquer forma, contribui para a produção do resultado. Então, nessa parte de qualquer forma contribui para a produção do resultado, a participação do agente, ela pode ser até insignificante ou até mesmo atípica, senhores. A distinção entre o autor e o partícipe dentro dessa infração penal cometida vai se dar dentro do aspecto subjetivo do agente, ou seja, será autor aquele que agiu com ânimo de ser autor, com vontade de ser autor, com vontade de ter, né, de ter concretamente praticado a ação nuclear descrita no tipo penal. Então a gente não vai fazer uma ponderação pelo aspecto objetivo, mas pelo aspecto subjetivo. Se o agente agiu com ânimo de autor ou não agiu com ânimo de autor. E aqui, queridos, nós temos o surgimento da figura do cúmplice. Quem seria o cúmplice? Um autor que agiu com intenção de praticar um ato menos importante dentro dessa cadeia causal típica. Ou seja, ele contribui
de modo menos relevante, menos significativo para a produção do resultado. Então perceberam que, não obstante essa teoria não faça uma, assim, como podemos dizer, não faça uma delimitação, uma distinção entre autoria ou participação, acaba por aceitar uma participação, ou seja, uma contribuição para a produção do resultado de uma forma mitigada, ou seja, uma autoria mitigada, que é, na verdade, né, uma participação, né, que se dá um outro nome, uma participação mascarada, um outro modo de dizer que o agente é partícipe daquele crime. Bem, e por ter essa participação de menor importância, ele fará jus à redução de pena. Por quê? Porque a participação dele justamente foi menor, foi de menor importância, se levar em consideração o autor dessa infração penal. Então percebam que aqui passa a existir a figura do autor e a figura do cúmplice, que é um autor cuja conduta apresenta uma menor relevância. Essa teoria, ela foi adotada na parte geral do Código Penal de 1940, claro, é o Código Penal que nós temos até hoje, com as diversas modificações. Mas hoje nós temos a rejeição desta teoria por grande parte, maior parte da doutrina abalizada, certo? A maioria dos penalistas, dos criminalistas, rejeita essa teoria. Aí nós temos também que falar sobre a teoria restritiva, ou também chamada de teoria formal objetiva. Então, o autor é aquele que pratica ação nuclear descrita no tipo penal. Todos aqueles que não realizam ação nuclear, mas de alguma forma contribuem para a produção do resultado, são chamados de partícipes. Mas o problema dessa teoria, embora ela tenha muita lógica, o problema dela, a grande questão, é que ela não explica aquelas situações de autoria mediata, aquelas situações de autoria intelectual e, por sua vez, né, em razão desses pequenos problemas, é que essa teoria vem sendo cada vez menos adotada. Mas para essa teoria, autor seria aquele que mata e, por exemplo, partícipe seria aquele indivíduo que fica ali vigiando a porta para ver se vai entrar alguém ou não, se está vindo alguém ou não. É o indivíduo que espera ali no carro o outro furtar uma residência. Percebam que o indivíduo, né, que ficou vigiando a porta, ele não matou, mas de qualquer forma ele contribuiu para a produção do resultado. O indivíduo que ficou no carro esperando a outra pessoa subtrair uma residência, ele não subtraiu, mas ao ajudar a empreender fuga do local, ele ciente da subtração, né? Ele estava consciente da subtração, então ele de alguma forma contribuiu para a produção do resultado. Então, esses indivíduos, esses dois exemplos, quem realizou a ação nuclear é autor, quem de alguma forma contribuiu para a produção do resultado é considerado como partícipe. Bem, aí nós temos que pensar qual é o significado de autor dentro desse conceito restritivo que nós acabamos de falar. Não existe uma vertente, existem 3 vertentes quanto ao conceito do autor. Vamos começar aqui pelo critério objetivo formal. Para o critério objetivo formal, autor é aquele que realiza a conduta descrita no tipo penal, certo? É quem furta, é quem subtrai, é quem mata, é quem subtrai no crime de furto. Tranquilo? Então,
frisando, autor é aquele que pratica ação nuclear. Mas olha o problema, porque para essa teoria, o mandante de um crime, né, não seria considerado como autor. Por quê? Porque ele não praticou atos de execução. Olha, isso é um problemão. Imagine lá, olha o problema que pode ocasionar. Vamos pensar num chefe de uma facção criminosa, dentro de um presídio de segurança máxima, de um estabelecimento prisional de segurança máxima, que manda aquelas pessoas que estão fora do estabelecimento prisional, que fazem parte da facção a que ele pertence, a que ele lidera. O que eles vão fazer? Essas pessoas que estão ligadas ao chefe da facção, que mandou, por exemplo, dar uma ordem de matar, o que eles vão fazer? Eles vão obedecer. Né? Porque esse chefe de facção, se falar mata, então as pessoas que são subordinadas, elas vão matar. Se ele der a ordem de matar e falar, opa, agora não precisa matar mais, o que eles vão fazer? Os subordinados. Eles não vão matar. Por quê? Porque ele controla tudo e ai de quem desobedecer às ordens. E aí ficaríamos com esse problema, né? Esse conceito objetivo formal traria esse problema. Porque se um chefe de facção tem total controle, domínio do fato, ele não poderia ser considerado apenas como partícipe. Será que seria justo? Será que seria correto? Então, queridos, esse conceitinho aqui, objetivo formal, ele encontra alguns problemas de ordem prática. Então, vamos pensar o seguinte, em relação a este critério de conceituação do autor que nós estamos abordando, tem ali no material dos senhores um exemplo bastante interessante. O crime capitulado no artigo 213 do Código Penal, que é o crime de estupro, ele fala em constranger, mediante violência ou grave ameaça, né, alguém a manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, autor é quem constrange. Então, mesmo que uma pessoa esteja segurando a vítima a ser estuprada e o outro, como autor, esteja praticando conjunção carnal, ambos estão praticando ação nuclear presente no artigo 213 do Código Penal, que fala em constranger. Então, ambos são coautores do crime de estupro. Então, muito cuidado, porque essa teoria, vamos frisar aqui, ela apresenta problemas, tá? Porque não se tem, por essa teoria, uma solução para a autoria imediata, não se tem uma solução para a teoria imediata, não, autoria imediata e para autoria intelectual. Então, o critério adotado por essa teoria, ele é insatisfatório diante de alguns casos. Então, olha que interessante o excerto que tem aqui no material dos senhores. Eu vou ler para os senhores. Seria admissível considerar como mero partícipe, porque não realizou nenhuma fração da conduta típica, o chefe de uma quadrilha de traficantes de drogas, que tem o comando e o controle de todos os que atuam na operação criminosa. Seria razoável qualificar como partícipe quem, para execução material de um fato típico, se serviu de um doente mental? Será que essas pessoas seriam meros partícipes? Para essa teoria, sim. Para essa teoria, sim. Então, perceberam como ela não traz uma solução adequada para todos os casos? Então, vejamos. Próximo critério de conceituação do autor é o critério objetivo material. Então, para esse critério, autor não é apenas aquela pessoa que pratica ação nuclear descrita no tipo penal, mas autor é aquele que contribui de forma objetiva, de forma relevante, de forma mais importante. Mas esse critério, qual que é o problema dele? Ele gera insegurança jurídica. Por quê? Porque como nós vamos saber, né? Como que a gente vai ponderar, sopesar
com exatidão, em alguns casos, qual foi a contribuição objetiva mais importante. Isso é extremamente vago, esse critério é extremamente vago, inseguro. Toda a consideração do que é a contribuição objetiva mais importante ficaria a critério do intérprete, do julgador daquele caso. Então, essa teoria, esse conceito, melhor dizendo, não é adotado entre nós. E aí, nós temos a teoria do domínio do fato, para explicar quem é o autor. Pela teoria do domínio do fato, adivinhem, autor é aquele que detém o domínio do fato criminoso. É aquele indivíduo que tem o poder de desencadear a ação criminosa e fazer com que essa ação criminosa seja interrompida a qualquer momento, né? Seja parada a qualquer momento. Então, pela teoria do domínio do fato, o autor pode ser até aquela pessoa que não realiza a ação nuclear prevista no tipo penal. Lembra aquele exemplo que eu dei agora há pouquinho para os senhores, de um chefe de uma facção criminosa, né? Não vou citar os nomes aqui, mas o chefe da maior organização criminosa, facção criminosa do Brasil, que está preso e controla o tráfico de drogas, né? Ordena quem pode matar, quando pode matar e se deve matar e se não deve matar. Então, este indivíduo, ele detém o domínio do fato criminoso neste caso. Por quê? Porque todo o controle está na mão dele, tanto no momento de desencadear, como no momento de parar a ação criminosa. Então, mesmo que essa pessoa não pratique a ação nuclear, pelo fato dele ter o domínio do fato, pelo motivo dele ter o domínio do fato, ele sempre vai ser considerado como autor, mesmo que ele não seja o executor material daquele delito, ok? Então, ter o domínio do fato significa ter o fluxo do acontecimento típico em suas mãos, mas também o poder de interromper esse fluxo criminoso a qualquer momento, certo? Existe a possibilidade, com toda tranquilidade, de se admitir a coautoria dentro dessa teoria do domínio do fato. Basta que existam duas ou mais pessoas com igual poder de mando, ou seja, com igual poder para dar início à execução criminosa de um crime, né, ou de um ato infracional, se a gente for pegar um termo geral, ou interromper esse fluxo infracional a qualquer momento. Então, basta que duas ou mais pessoas tenham o domínio do fato em suas mãos, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos supor, né, 3 pessoas, né, em concurso de agentes, resolveram assaltar um banco. Então, todos tem lá um indivíduo que está dentro da cadeia, que montou todo o plano, né? Montou todo o plano, e tem as pessoas que estão aqui fora. Mas todos têm o domínio do fato e resolveram assaltar esse banco. Então, todos esses indivíduos, eles vão ser considerados como coautores, certo? Por quê? Porque a participação deles, vou falar participação não, vou voltar aqui, senão vai se confundir com a figura do partícipe. Porque a contribuição para a produção do resultado é idêntica. Todos detêm poder de mando, cada um fazendo a sua conduta de uma forma, mas todos com poder de mando. Então, todos eles vão ser considerados como coautores da infração penal. Então, só recordando, pela teoria do domínio do fato, nós temos lá a possibilidade de considerar como coautor até aquele indivíduo que teve uma participação concreta de menor importância, bastando que ele tenha o poder, o domínio do fato
em suas mãos. Tranquilo? Sem que essa pessoa tenha o domínio do fato em suas mãos, não há coautoria pela teoria do domínio do fato. E aí, senhores, é pelo critério dessa teoria do domínio do fato que nós solucionamos a questão da autoria mediata, né? Quem que é o autor mediato? É aquele, por exemplo, que se serve de um inimputável para a prática de uma infração penal. Né? É aquele indivíduo que se serve, por exemplo, de um doente mental, de uma pessoa cometida de doença mental, que não tem compreensão do fato criminoso e nem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o autor mediato se serve desta pessoa para praticar a infração penal. Então, o autor mediato, ele não realiza a ação nuclear. Ele se serve de uma outra pessoa. Mas aí, percebam, se não fosse pela teoria do domínio do fato, o autor mediato, ele seria partícipe, mas seria justo? Não, não seria. Porque ele está se valendo de uma pessoa sem capacidade de discernimento para o cometimento da infração penal. Então, a teoria do domínio do fato, resolve essas questões de autoria mediata. Porque neste caso, ele deixa, o autor mediato, ele deixa de ser partícipe e passa a ser considerado como autor da infração penal, certo? Então, muito cuidado com essas questões aqui de teoria do domínio do fato. Então, vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá na teoria formal objetiva. Ela propõe um conceito restritivo de autor, exigindo assim a realização da figura típica para que a pessoa seja considerada como autor. Já, voltando, vamos lembrar, autor mediato, ele não realiza a ação nuclear, certo? Ele se serve, por exemplo, no doente mental para a prática deste delito. Então, pelo esse critério formal objetivo, quem realizou a ação nuclear, o doente mental, ele seria autor. E o indivíduo, né, o autor mediato, ele seria considerado como partícipe. Seria justo? Não, não seria justo, certo? Então, pela teoria do domínio do fato, o autor mediato jamais será considerado como partícipe, ele será considerado como autor. A mesmíssima coisa, a mesma solução é encontrada para as hipóteses de autor intelectual, certo? Que é aquele que não executa materialmente a ação nuclear descrita no tipo penal. É aquele que monta o bolo plano. Esse é autor intelectual. É o que dá ordem. Então, queridos, ele, pela teoria do domínio do fato, ele não pode ser considerado como partícipe. Ele vai ser considerado como autor da infração penal. E quem seria o partícipe, senhores? Sempre lembrando que o partícipe é aquela contribuição de menor importância dentro do desenrolar típico. Então, o partícipe, ele jamais tem o domínio do fato. É aquele indivíduo que, por exemplo, induz, né? Ele instiga ou auxilia na prática da infração penal, ok? O que é instigação? O que é instigação? Instigar é reforçar, né, uma ideia pré-existente do cometimento de um delito. Isso é instigação. Vamos supor, você quer matar alguém. E você fala, oi, Érica, eu quero matar alguém. O que você acha? Eu acho que você deve matar mesmo. Deve. Se fosse comigo, se fosse comigo eu matava. Então eu acho que você tem que matar, sim. Vai lá, então perceba, o indivíduo já tem aquela ideia de matar alguém. Mas o que eu faço? Eu vou lá, reforço, né? Fico repetindo para a pessoa cometer, incentivo a pessoa a cometer o delito. E o que é auxiliar materialmente? Auxiliar, né, que é a forma de participação,
No auxílio, nós temos uma pessoa que contribui materialmente para a produção do delito. Seria mais ou menos assim. Ô, Érica, eu quero matar uma pessoa. Eu tô afim de matar uma pessoa. Falei, é mesmo? Aí você responde, é verdade, tô afim mesmo, tô afinzão de mandar alguém dessa para melhor. Falei, legal. Deixa eu abrir minha bolsa aqui, ó. Aí tiro uma corda novinha, imensa, porque você pode querer matar a pessoa enforcada. Tiro uma arma da minha bolsa. Falo, ó, se você não tiver nojo de sangue, tá aqui a arma, tá municiada já, você pode matar a tiro. Pego um punhal, falei, se você quiser, adrenalina, altas emoções, você pode matar a pessoa a punhalada. Agora, peraí, eu também tenho um negocinho aqui pra você que é um homicida discreto, fino, que não gosta de sujeira. E tiro um veneninho poderoso. Ah, que veneno, pode levar tudo. Eu estou auxiliando materialmente, eu sei que a pessoa quer matar, mas aí o que eu faço? Eu contribuo, eu auxilio materialmente para a produção do resultado, certo? Eu contribuo, eu colaboro de forma material para a produção do resultado, mesmo sem ter o domínio do fato. Então vamos pegar uma curiosidade agora. Vocês já devem ter ouvido falar da ação penal 470, que é a ação penal do famoso caso do mensalão. Então, nessa ação penal 470, julgada pelo STF, foi muito emblemática a questão da teoria do domínio do fato. Muitas das pessoas que, pela concepção tradicional de autoria, seriam consideradas como partícipe, a partir do momento que aqui dentro da ação penal 470 se levou em consideração a teoria do domínio do fato, as coisas mudaram de figura. Aqueles indivíduos que tradicionalmente seriam considerados como partícipes passaram a ser considerados como autores da infração penal. Certo? Então, queridos, por hoje encerramos o nosso conteúdo. Então, fica aqui a recomendação que na aula que vem nós vamos falar de participação. Então, deixo a todos um grande abraço, pedindo, suplicando, implorando a todos que se cuidem muito e que estudem direito penal, principalmente essa parte geral, é muito importante para o desenvolvimento dos estudos posteriores aqui do direito penal. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.